bom dia, meus amados irmãos, minhas irmãs. É um prazer muito grande revê-los através de mais um estudo desta lição. Que o Santo Espírito de Deus possa nos manter unidos e preparados ao tomarmos como alimento a palavra de Deus. Senhor Deus, queremos te agradecer por todas as suas bênçãos e o teu cuidado que tu tens tido por todos nós. Obrigado pela proteção, pela guarda e especialmente obrigado pelo alimento da tua palavra que tu nos dá, deixa disponível a todos nós, todos os dias, para que possamos nos sustentar em nossa fé. Estenda a tua mão, nos abençoando e nos guardando, nos preparando para o teu reino. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje a lição número 10 desse trimestre, Cristo, a lei e as alianças. Hebreus capítulo 9, verso 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Preste bem atenção nesse detalhe, que daqui mais um pouco nós vamos conversar mais sobre isso. Ao ler aqui, dá a impressão que são duas alianças distintas. Mas, na realidade, como eu, o Senhor, não mudo, Deus é eterno, a aliança, na realidade, é uma só. E isso feito desde com os seres que caíram lá no céu, até nos dias de Cristo. Nós vimos isso em Apocalipse, lá na grande batalha, no capítulo 12, do verso 7 ao verso 12, quando envolve palavra do testemunho e sangue do cordeiro. Eles o venceram pela palavra do testemunho e sangue do cordeiro. Quer dizer, sangue do cordeiro, naquela batalha do céu, no qual no verso 12 do capítulo 12 de Apocalipse, fala aqui: ai dos que habitam na terra e no mar, que o diabo desceu a voz, tem grande ira. Está falando da expulsão de Lúcifer do céu. Meus amados, essa aliança que Deus estendeu para salvar a humanidade caída, os seres caídos, ele tentou salvar o próprio Lúcifer. Se Deus deu oportunidade para ele, imagine, com pecadores comuns como nós, ele está sempre com a porta aberta, sempre disposto a nos receber. Só que essa aliança passou por várias fases, como qualquer contrato, que tem várias cláusulas e tem várias etapas. Essa aliança passou por várias etapas. E uma delas nós já vimos aí, dentro do Apocalipse, já com seres caídos. Quando o primeiro casal caiu aqui, nova fase dessa aliança. E Deus chega lá de novo, cordeiro, sacrifica, traz veste para o casal e coloca eles para fora. Depois com Noé, outra fase. Depois com Abraão, outra fase. Depois com os apóstolos, graças ressurreto, outra fase. Durante o juízo investigativo, outra fase. Na volta de Jesus, outra fase. O milênio, assistir apenas o desfecho de quem cumpriu e de quem não cumpriu com todas as fases da aliança. E que naquele grande dia, eu e você façamos parte dos vitoriosos. Em todas as fases, os seres caídos só precisavam de uma coisa:
aceitar. Aceitar o quê? O favor de Deus, a graça de Deus. O fato de Deus salvar a quem Ele convida, vinde a mim, em qualquer das fases dessa aliança, sempre foi a graça que salvou. Sempre foi o favor de Deus. Por isso que temos relato de um Enoque, o sétimo depois de Adão, registrado nas Escrituras Sagradas, que foi embora. Temos o relato de Elias, que viveu 1000 anos antes de Cristo. Temos o relato de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, que vivem na eternidade graças à graça de Deus. Apenas a entonação do verso principal aqui é o fato de nós termos hoje a garantia de uma conta paga, que o Salvador não só está vivo, o da segunda aliança, aqui apresentada, né? A nova aliança. Aqui ele comenta nova aliança e primeira aliança. E a primeira é uma referência extensiva da primeira que foi feita com seres caídos e chegou até os dias como se houvesse uma síntese de todas as fases até Abraão e Jesus. Esse é o que Paulo está dizendo aqui em Hebreus. A nova aliança e a primeira. Ele englobou todas as fases anteriores a Cristo numa só síntese, assim Paulo entendeu e colocou, e de forma sintetizada está plenamente correto. E ele quer justamente expor que todos que caíram nessa fase anterior a Cristo, foi garantida a salvação dos que morreram na fé, nessa aliança, na fé na promessa do Salvador, que a morte e ressurreição de Cristo sustentou a promessa. O segundo tema da lição, sinais da aliança. Aqui é a fase de Noé, direto em Gênesis capítulo 9, verso 12 a 17. O arco-íris apenas lembra um trato, a aliança de salvação e graça. Nessa altura do trato, o assunto é negação e água, não. Negação e fogo não tem nada a ver. Presta atenção. Nessa altura do trato com Noé, o arco-íris estava garantindo que quem negasse o favor de Deus por água não seria destruído mais não. Agora, quando falamos do fato da negação por fogo, aqui não está fazendo parte desse contexto não. Deus apenas garantiu que com água não vai mais destruir os que negarem. Na realidade, o cálice divino está por transbordar. Se a gente vê em pleno Apocalipse, capítulo 14, verso 10, onde trata das 3 últimas mensagens de advertência a este mundo, ali é muito claro que o cálice de Deus, sem mistura, o cálice da ira dele será derramado. Por isso as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo, envolvendo o fechamento da pregação do Evangelho, que é o anjo com o Evangelho eterno, o primeiro mensageiro com o Evangelho eterno, para pregar para todo o povo tribo e língua, que envolve até a mensagem do sábado, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, a som das águas. Isso é um trecho, é um braço do mandamento do sábado, na primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica caiu para a Babilônia, a baderna religiosa do planeta. Não interessa. Os babilônicos que estão tanto dentro da igreja verdadeira como nas igrejas enganadas, todos ou deixa a Babilônia ou afunda com a Babilônia.
E a terceira mensagem angélica, cuidado com o sinal da besta, que nós já estudamos muito sobre isso. Decreto dominical, domingo, e o sábado, sinal de Deus, domingo, sinal da besta. Cuidado, fique atento. Não é uma questão de cunho pessoal, de cunho humano ou religioso. É uma questão de cunho divino, é um aviso divino, é uma advertência divina. Preste atenção. Se resistir a essas três últimas mensagens de advertência ao mundo, o cálice sem mistura, que está para transbordar, será derramado. E o Gino não tem volta, hein? Aquele fogo destruidor vai cumprir com a sua missão, do jeito que a água cumpriu com a dela, nos dias de Noé. Só que os de Noé morreram e serão ressuscitados. Muitos antes de Noé morreu salvo. Com o dilúvio, Noé e seu lar, ele não sabe se todos estão salvos, se todos estão perdidos. Mas nós sabemos que a aliança estava lá. Quem rejeitou, desceu, como os de Sodoma e Gomorra. Quantos que morreu salvo em Sodoma antes de Sodoma ser destruído? Muitos ressuscitaram. O próprio Cristo mencionou no Novo Testamento. Haverá menos rigor para os de Sodoma do que para Ciro e Tidom. Terceiro tema: promessas da aliança. As alianças que o Senhor instituiu com Noé e Abraão têm implicações eternas. Aqui acabou de confirmar tudo o que eu disse. O que é eterno, essa palavra é absoluta. Ela não tem início, nem meio e nem fim. Então essa aliança começou com a história do pecado. E os seres que caíram só foram juntados num lugar só o dia que um planeta com seu casal líder caísse. E aí, lamentavelmente, a Terra foi esse. Mas graças a Deus que a Terra também, chamada de mundo, temos o registro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. As diferenças das alianças é só entre mortais, que são as suas fases. Mas do cunho divino, do ponto de vista divino, ela é eterna. Eu gostaria de ler um trecho do último parágrafo do manual, muito interessante. Embora Deus tenha feito aliança do Sinai com uma nação específica, ela também tem alcance universal. Universal. Deus foi muito claro ao declarar que qualquer estrangeiro podia fazer parte do povo escolhido. Por exemplo, Êxodo 12, 48 e 49, e que a missão de Israel era ser uma luz para evangelizar o mundo. Êxodo 19, 5 e 6. Veja quão interessante é essa afirmação, que de maneira muito feliz o autor e redator da lição nos registra. O quarto tema: tábuas da aliança. Veja, irmãos, que todo contrato tem cláusulas, inclusive algumas com severas consequências, especialmente para quem não cumpre. Aqui em Deuteronômio, capítulo 9, verso 9, as duas tábuas dos 10 mandamentos, na primeira tábua contendo 4 mandamentos falando sobre Deus, e 6 mandamentos na segunda tábua falando sobre o próximo, é chamada de tábuas da aliança. Ou seja, é como se Deus tivesse redigido um contrato dessa aliança antiga, que na antiguidade passada era conhecida somente em 2 mandamentos, que Abraão guardou o sábado sem conhecer o decálogo, e viveu 500 anos antes de Moisés. E Adão?
que viveu que pecou 2000 anos antes de Abraão. Sabe, irmãos? Todos guardaram, sabe? O problema é que quando chegou na época do Sinai, o trem estava tão feio. O desenfreamento pecaminoso, a desordenança, a baderna religiosa estava tanta que Deus precisou de decalogar os dois princípios eternos do amor, que é a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. E nós vamos ver daqui mais um pouco, aqui dentro dessa lição ainda, que não ficou só nisso. Ele escreveu em tábua de pedra esse contrato. E depois ainda Jeremias, no capítulo 31, verso 31 ao 34, confirmado por Paulo em Hebreus, capítulo 10, verso 11 ao 18, que Deus escreveu no coração, esse é o ponto mais nobre desse contrato. Porque dentro das fases que tudo Deus tentou e não estava conseguindo resolver, ele foi melhorando, ele foi esmerando na forma do trato com o livre-arbítrio com o mortal. Porque tudo que ele procurava fazer de forma acertada, o diabo buscava uma forma de transtornar essa aproximação divina do ser humano, do mortal, do pecador. Veja, meus amados, que é por isso que toda alma que pecar essa morrerá. E pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas por sua vez, Paulo acrescenta aqui em Hebreus, o sacrifício de Cristo não invalidou a lei, mas nos lembra da graça salvadora pelo sacrifício de Cristo. Leia com calma para você ver o que Paulo está dizendo lá, em Hebreus 10, de 11 a 18. Além de confirmar o que Jeremias 31, de 31 a 34 falou. Maravilhoso, irmãos. De uma maneira ou de outra, Deus coloca o senso dentro de cada um de nós. A voz do Espírito fala no ouvido, este é o caminho, andai por ele. Conhecendo ou não conhecendo a Bíblia, de uma maneira ou de outra, como bom ladrão lá na cruz, foi garantida a salvação para ele. Não foi batizado, não teve profissão de fé, não teve nada. Porque a luz que ele recebeu foi ali, na hora da morte. E quantos dessa mesma maneira irão gozar da salvação um dia? Quinto tema: a aliança e o evangelho. Se olharmos Hebreus capítulo 9, verso 15 ao 28, poderíamos destacar alguns pontos interessantes aqui. O primeiro deles, no verso 15, Cristo se tornou mediador. O mediador que lavou, que redimiu os que morreram antes do Calvário. É o que nós abrimos lá no início e agora estamos aprofundando aqui. Os que estavam debaixo da primeira aliança foi confirmada graças ao sacrifício de Cristo. Tanto é verdade que em sua ressurreição, ele, para deixar como um exemplo nítido que isso é verdadeiro e transparente, cristalino. Mateus 27, 51 a 53. Com a ressurreição de Cristo, eles ressuscitaram e entraram na cidade e apareceram a muitos. No Desejar de Todas as Nações, aquela escritora cristã, profetisa Ellen G. White, que viveu por volta do século XIX, entre o século XIX e o século XX, ela comentou que esses indivíduos ficaram os 40 dias aqui na Terra. E que aquela nuvem lá de Atos, capítulo 1, verso 8 ao 10, estava esperando Jesus, estava com eles dentro esperando Jesus, para ir embora para o céu. Eles ficaram os 40 dias que Cristo esteve aqui, fazendo um trabalho missionário com as ovelhas perdidas da casa de Israel, e fazendo um mestrado, preparando aqueles discípulos para se tornarem verdadeiros mestres. Aquela multidão de ressurretos estavam tentando convencer
as ovelhas perdidas da casa de Israel, que aquele realmente que eles rejeitaram, mandaram crucificar, era o Messias, para que não perdesse tanto nessa nação escolhida, contemporânea do sacrifício vivo. Segundo ponto aqui, no verso 16, diz que o testamento só tem valor depois que o testador morre. Mais uma vez, Cristo, o testador, o unigênito de Deus, que também era Deus. O Verbo era Deus e ele estava com Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez, e tudo que foi feito por causa dele foi feito. Irmãos, ele, espontaneamente, por amor a mim e a você, morreu a morte eterna, Apocalipse 1, verso 5, o primogênito dos mortos. Como podia ser ele o primogênito dos mortos com 4.000 anos de pessoas morrendo, desde o pecado de Adão até ele? Claro que ninguém morreu a morte eterna em lugar nenhum do universo. E todos os seres que pecaram, que já morreram, estão aqui, neste mundo. O único que morreu a morte eterna e suou sangue antes de morrer essa morte foi ele, o Filho do Deus vivo. Por isso que sem sangue não há remissão de pecados. Também parte do contexto aqui de Hebreus. Terceiro ponto. Os demais versos de Hebreus, capítulo 9, apontam para Moisés purificando tudo diariamente, como os demais sacerdotes, com sangue. Sangue, 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 tudo do santuário, do povo e tudo mais. Era purificado com sangue de animais. Mas Cristo, de uma só vez, purificou tudo. Foi cumprido. Ele cravou na cruz. Aquelas cerimônias foram cravadas na cruz. O pecador não precisava mais do sacerdote lá no pátio, no altar do sacrifício, para ir até para chegar no lugar no santo, e de um sumo sacerdote uma vez por ano para chegar no Santíssimo. Ele não precisava mais de intermediário. O pecador sairia direto, iria ao Santíssimo, lá no trono da graça, e trataria diretamente com Deus o seu assunto. Sexto tema: benefícios da aliança. Eu gostaria de ler Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção nisso, irmão. Nos ressuscitou, está vivo, falando que nos ressuscitou com ele e nos fez sentar nas regiões celestes. Tudo bem, Paulo foi arrebatado, mas ele está usando aqui o termo no plural, nós. E eu e você e os companheiros dele. Paulo foi lá, mas voltou. João também foi lá, mas voltou. Morreram aqui, estão sepultados aqui. O que Paulo está querendo dizer com isso, meus amados? Garantia da salvação. Se você aceitar a salvação, Lucas 17, 21 fica confirmado. Muitos ficam dizendo, ei-lo aqui, ei-lo acolá, o reino de Deus. Mas ele não está ei-lo aqui, ei-lo acolá. Ele está dentro de vós. Por isso que Paulo está dizendo isso aqui. Se você aceita a graça, você tem a chave pela fé para abrir a mente que foi bloqueada pelo pecado e acessar, usufruir dessa salvação. Mesmo que você dorme. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertar do sono. O homem estava sonando 4 dias. E era a morte, um sono. Meus amados, um dia os que dormiram em Cristo ressuscitarão para a eternidade, porque da morte eterna não tem ressurreição. Para pecador, não.
só para quem nunca pecou. E o único do universo foi o Filho de Deus. Não tem dois e jamais terá. Criatura jamais seria capaz de fazer isso. E todo o X da questão é que justamente um deles se tornasse em carne e fosse capaz de fazer o que fez, e foi, e fez. E está feito, passou a régua. Agora, criatura, anjo, ninguém teria condição de fazer isso. E o amor de Deus foi tão grande que ele se tornou criatura e resgatou as vestes reais com a ressurreição da morte eterna. Conseguiu manter uma intimidade tão profunda com o Pai que conseguiu pagar o preço que de outra forma não teria como. Os benefícios da aliança não tem maior que isso. Paulo, quando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 53, fala: irmãos amados, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas no piscar e fechar de olhos seremos transformados. Onde ele trata que esse que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Irmãos, a mente será desbloqueada e nós acessaremos esse reino que está dentro de nós para todo sempre. Mas para isso precisamos aceitar essa aliança maravilhosa, esse pacto, esse acordo. Usufruirmos dos benefícios dessa aliança. Para finalizar, gostaria de citar um trecho da pena inspirada de Patriarcas e Profetas, página 371, aqui os dois últimos parágrafos da lição. A aliança abraâmica foi ratificada pelo sangue de Cristo e é chamada segunda ou nova aliança, porque o sangue pelo qual foi selada foi vertido depois do sangue da primeira aliança. A aliança da graça não é uma verdade nova, porque desde a eternidade, presta atenção, a palavra absoluta, a eternidade, existirá na mente de Deus. Que Deus abençoe a mim e a você, meu. E naquele grande dia, eu e você estejamos como parte no cumprimento dessa promessa. Possamos juntos estendermos nossas mãos uns aos outros ao adentrarmos naquela nuvem que nos levará, naquele carro de nuvem que nos levará ao reino eterno. Que possamos para sempre sorrirmos e nos alegrarmos no reino de Deus, sabendo que a nossa raça foi redimida e voltou a viver eternamente. Foi readmitida, foi reincluída no plano eterno. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tão belas lições que tu tens colocado sobre nossas vidas. Capacita-nos a andar sob suas mensagens, andar debaixo das tuas orientações e, acima de tudo, estar sustentado pelas tuas mãos, para que naquele grande dia possamos ser contados entre os salvos. Dirija-nos a todos, conduza-nos, Senhor, a nós e os nossos lares. Tu conheces as dificuldades que temos enfrentado no dia a dia para nos mantermos em nossa fé. Senhor Deus, sustenta-nos com a tua destra e mantenha-nos sob os cuidados do teu Santo Espírito, para que naquele grande dia, com toda certeza absoluta, sejamos contados nós e os nossos lares e os que nos cercam, dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus enviou seu Filho amado
para sempre viverá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, pois eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me será, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã,